Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades, entrevistas, lives, podcasts e demais vídeos que a gente vem publicando no nosso canal. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai encontrar uma infinidade de conteúdos e ferramentas, muitas delas abertas ao público. Por exemplo, você pode acessar o nosso guia de fundos imobiliários, a ferramenta de juros compostos e também pode participar de forma ativa dos nossos fóruns. Mas aproveite também para conhecer os nossos planos de assinatura e ver tudo que a gente pode oferecer aí para o nosso assinante. E se você está começando agora nesse mercado, também você pode acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários, que está agora na sua segunda edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Ilan Nigri, que é gestor do fundo Vinci Logística, que é conhecido no mercado por VILG11. Tudo certo aí, Ilan? Tudo bom, Thiago? É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo legal aí com todo mundo. Não, com certeza, Ilan. Então, a gente também agradece a tua participação, o Rodrigo Coelho, que é o gestor do VISC11, o Leandro também participou aqui recentemente. Então, sempre uma grande oportunidade de estar conversando com vocês aí agora, falando sobre o fundo de logística da Vinci. Então, Ilan, você que é a tua primeira participação aqui no nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência profissional nessa área, de imobiliária, de fundos imobiliários de forma geral. Eu sei que você já participou de outros programas, mas gostaria que você, então, falasse também para a nossa audiência. Bom, vamos lá. Eu estou no mercado desde 95, comecei já no primeiro ano de faculdade, eu sou engenheiro civil, trabalhei como engenheiro de obra no campo, desde o início da minha carreira, me formei com ênfase em estruturas. Então, os primeiros 8 anos eu trabalhei com corporação, então tive muita experiência não só na obra, mas também em desenvolvimento imobiliário. Tá? Acabei depois indo para o mercado financeiro e estou até hoje nesse mercado, e eu digo que uma vez que você teve a experiência do mercado imobiliário, você não consegue se largar mais, né? Mesmo no mercado financeiro, eu acabei indo para esse lado de real estate, né? Eu já estou na Vinci há 10, faço 10 anos agora aqui na Vinci, com um time de real estate trabalhando já há 7 anos, então a gente já está juntos há muito tempo, acho que é um time bastante coeso, né? Já se conhece bastante, cada um com seus skills, né? Com a sua experiência. Mas eu acho que é um time que tem muita experiência, é um time com muita experiência no mercado imobiliário, né? Acho que, mesmo que a gente fale de gestão de fundo imobiliário, eu acho que é importante você ter uma equipe que conheça o mercado imobiliário, né? Então, a gente está o time tem bastante experiência, já passou por diversos ciclos de mercado, então a gente está agora, e eu sou responsável pelo Vinci Logística, né? Que é o VILG11. O fundo nasceu com uma oferta 476, tá? Em maio de 2018, ano passado. Eu diria que a gente pegou um ano bastante atordoado, com greve de caminhoneiros, depois Copa do Mundo, pré-eleição. E a gente, na época, conseguiu opcionar 2 ativos, tá? Que foi o Fernão Dias Business Park e o Privalha. Tá? O BTS foi feito para a Privalha. Isso, em maio, a gente então opcionou esses ativos, a gente foi para uma oferta 476 e acabou liquidando essa oferta só em dezembro de 2018. Tá? Com isso, a gente, na verdade, a gente captou 665 milhões de reais, tá? E a gente comprou 135 milhões de reais nessa primeira oferta 476. Como é que a gente fez isso? A gente fez uma estrutura de securitização, por isso que hoje, quando você olha a carteira do fundo, lá existe uma compra a prazo desses 2 ativos, no valor de 76 milhões, tá? E aí, na sequência, a gente já fez um follow-on agora em maio desse ano, onde a gente captou mais 157 milhões
para fazer a aquisição. Na época, a gente comprou ano passado 39% do Fernão Dias Business Park, que a gente pode falar mais à frente em detalhes sobre os ativos, mas e aí esse ano agora com essa follow-on a gente complementou essa participação nesse ativo e comprou também uma participação no Jundiaí Business Park, que é alocado para a Foxconn. Tá? Então, bom, primeiro, em relação à tua formação, né, o pessoal sempre comenta que é importante, né, ter uma equipe não só focada oriundo do mercado financeiro, mas profissionais que entendam também de engenharia, como você, né, a gente trabalhou desde o início da carreira na parte também de incorporação, então isso é um fator positivo, né, uma equipe multidisciplinar, e você já começou, né, a falar do histórico do fundo. É interessante porque também estava comentando com outro gestor, né, na parte de recebíveis imobiliários, na última entrevista, realmente tem gestoras que seguem esse caminho, quer dizer, faz primeiro uma oferta via 476, uma oferta restrita, aí já adquire os primeiros ativos, né, quer dizer, cria o perfil do fundo, né, já cria um histórico e depois faz uma oferta 400, aí voltado ao público geral. Então, algo que a Vinci faz bastante, esse tipo de estratégia, não é? Perfeito. A nossa ideia foi justamente essa. A gente, como eu falei, a gente tinha 2 oportunidades, o mercado estava com a janela fechada no ano passado para a oferta 400, a gente não queria perder esses 2 ativos. A gente fez uma 476, que é uma oferta restrita, né, para investidores profissionais. E aí, uma vez que a gente colocou esses ativos para dentro, a gente, em maio, já fez um follow-on com uma oferta 400, né, que a gente chama de IPO, né, do fundo. Né? Então, hoje o fundo já está com mais de 5 mil cotistas, e a gente está... Acho que a gente conseguiu estruturar de uma forma que a gente hoje conseguiu distribuir um rendimento bastante atrativo para os cotistas que entraram também na oferta 400. E, Ilan, agora entrando mais na parte específica do fundo, você poderia falar um pouco sobre então, você falou já dos dois ativos, né, o Fernão Dias Business Park e o Centro de Distribuição Privalha, eles estão localizados na região de Extrema, em Minas Gerais, né? O pessoal fala, Minas Gerais, mas porque eu estava lendo aqui nos relatórios, ela é considerada, então, uma localização estratégica, quer dizer, como se fosse um hub logístico, né? Então, você poderia falar um pouco da região de Extrema, onde está localizado esses galpões? Sim, claro. Acho que só um adendo aqui, Thiago, assim, o fundo, obviamente, a gente quer ter uma diversificação geográfica no fundo, tá? Então, a gente começou com 2 ativos em Extrema, mas, na sequência, a gente já, no follow-on, agora na oferta 400, a gente já comprou um ativo em Jundiaí. E a gente já está, obviamente, vendo outras oportunidades em outras regiões. Tá? Sobre Extrema, é uma região que a gente já vem analisando desde 2012. Tá? A gente entende que hoje Extrema é uma região muito consolidada, se tornou um eixo logístico. Tá? Ela tem várias empresas que se instalaram na região, né? Entre elas posso citar a Ball Corporation, Copenhague, Balduco, Panasonic, Multilaser. Então, você tem várias empresas que já estão na região. Tá? Acho que, obviamente, as pessoas perguntam, mas Extrema é só por causa do incentivo fiscal, né? Que só atrai por causa do incentivo fiscal. A gente... Antes de olhar para o incentivo fiscal, a gente sempre analisou, primeiro a gente olha a região, né, qual é o viés logístico que ela tem, né, então você está localizado a 100 quilômetros de São Paulo, né, você pela rodovia Fernão Dias, você consegue acessar tanto Campinas pela Dom Pedro, né, você consegue acessar BH, você seguindo pela Fernão Dias, e você consegue ir para o Rio de Janeiro. Então, se você pensar estrategicamente na região Extrema, ela está muito bem localizada para você poder acessar os principais mercados. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Extrema tem a questão da oferta, né, de terrenos. Né? É difícil você achar terrenos em Extrema, principalmente por causa do relevo. Né? O relevo lá, a topografia, ele é muito acentuado.
Então, você tem uma dificuldade. Quando você acha um terreno lá, você tem uma questão de um custo a mais, vamos dizer assim, na questão de movimentação de terra. Né? A gente sabe que com o galpão você tem toda a questão do talude, né, do movimentação de terra para você construir um galpão. Então, isso, quando você tem um relevo muito acentuado, isso acaba prejudicando. Então, com isso, você tem uma oferta mais controlada na região. Tá? Fora isso, então, assim, você tem uma prefeitura. Fora isso, tem um ponto muito importante aqui, que é você tem uma prefeitura lá muito ativa. A prefeitura de Extrema, a gente escuta super bem, e a gente já teve presente com eles também. As empresas que procuram desenvolver projetos lá, eles são muito proativos. Tá? Então, acho que o trabalho da prefeitura desses anos todos ajudou para isso. Né? Então, e aí você tem a questão... E fora, você tem a questão do incentivo, que você tem um incentivo municipal, né? Você pode ter isenção do IPTU, então, para o custo de um locatário, isso acaba pesando, né? Você pode pensar que vai a quase 5%, até 10% do custo de locação, e você tem um incentivo estadual, tá? Que aí entra a questão do CMS, né? Então, se você parar para pensar, então, você está perto de São Paulo, podendo acessar os grandes mercados Rio, Minas, Campinas, numa região que tem um viés logístico, e aí, fora isso, você tem a questão do incentivo. Então, essa combinação de fatores faz de Extrema uma região muito atraente, tá? Para as empresas e para a questão para o setor de logística. Né? Hoje, eu até assisti aqui a entrevista, né, professor Arthur, participou também de uma live, né, do professor Baroni e tudo mais. Acabou que eu acho que, se não me engano, essas duas entrevistas não foi muito especificada essa questão do incentivo fiscal. Então, acho que ficou claro que a região de Extrema é muito interessante, em Minas, ele está muito próximo de São Paulo, Campinas, né, Guarulhos, colocado até nos relatórios que eu li aqui. Enfim, dado a situação fiscal de Minas Gerais, porque sempre essa é a preocupação, né? Você falou que da parte municipal tem isenção de IPTU, do lado estadual tem a questão do ICMS. Mas aí o investidor sempre fica preocupado, tá, mas caso acabe esse incentivo, isso pode impactar na questão da região ali, não ficar tão atrativo, impactar no resultado do fundo, quer dizer, dado ainda mais que Minas, né, está numa situação, entre os estados brasileiros, uma situação fiscal muito frágil, né? Como é que vocês estão avaliando essa situação? Bom, a questão do incentivo estadual teve uma segurança jurídica que, em 2017, ela foi normatizada no estado de Minas. Né? Então, foi postergada por mais 15 anos. Tá? Então, isso já está normatizado, teve um decreto. Tá? De novo, acho que quando a gente olha para a região e a gente olha para os ativos e para os locatários que estão nesses ativos, você tem que entender o quão estratégico essa região é para essa região é para o locatário, né? E o quão estratégico esse ativo também é. Né? Se você perguntar se acabar o incentivo fiscal em Minas, né? A gente tiver toda uma revisão da questão fiscal no Brasil, né? Você, obviamente, vai ter um ajuste do mercado como um todo. Né? Eu gosto de citar um exemplo, por exemplo, de Manaus, que é um mercado que existe o setor logístico lá, um mercado considerável, vamos dizer assim, né? Você tem alguns players lá e inúmeras indústrias na região, só que, se você pensar em termos logísticos, né, você está numa região muito isolada. Né? Se acabar hoje a questão da Zona Franca, no incentivo na Zona Franca, você pode ter um impacto, acho que, considerável. Né? Obviamente, eu não acho que é uma tarefa fácil, uma decisão fácil para o governo. A gente está vendo aí, como você mencionou, o governo está estudando, mas não é uma tarefa fácil, não é, acho que, da noite para o dia. Você vai ter mesmo que se ocorrer, vai ser uma migração em alguns anos, né? Porque você imagina que você tem inúmeras empresas, tanto em Manaus, como no estado de Minas, como você mencionou, né? Uma empresa toma a decisão de você colocar uma fábrica, toda a questão de mão de obra, né? De geração de empregos. Então, não é uma decisão que vai ser da noite para o dia.
E acho que, independentemente disso, de novo, a gente olha para o ativo, a gente olha a questão estratégica da localização desse ativo e daquela região. Então, acho que hoje, Extrema, independentemente do incentivo fiscal, você está muito perto dos grandes centros, né, urbanos. Então, assim, dos principais mercados, né? Então, assim, acho que você a gente entende que está bem defendido nesse sentido. Tá? E olhando para os nossos ativos, eu diria, Thiago, que assim, a gente tem 2 ativos lá hoje que são muito bons, tem alta liquidez. Assim, você tem uma ideia, o Fernão Dias Business Park, ele tem, em média, mais de 50 mil metros quadrados de demanda a cada trimestre. Né? A gente acaba deixando a questão da locação sempre, a placa de locação na estrada, né, ali viva, porque a gente quer sempre saber das demandas. Por mais que o imóvel está 100% locado, então acaba chegando para a gente. Né? Então, é um imóvel que tem muita liquidez, está muito bem localizado, é um imóvel padrão classe A, né? Tem todas as características que uma empresa necessita, né? Em termos de pé direito, carga de piso, todas as instalações do ativo. Então, isso tudo conta para uma decisão, de você tomar a decisão aonde você vai investir, em qual imóvel você vai investir. Né? Acho que isso é muito importante. Acho que você tocou num ponto importante, né, essa questão aí do incentivo fiscal, que vamos dizer assim, o imóvel ali, quer dizer, aquela região, aquele cluster, né, logístico, que é importante, que você comentou, não está ancorado na questão do incentivo fiscal como outra região, de repente, mais distante, que as empresas só estão ali devido a uma questão de isenção fiscal. Né? Então, mesmo se ela, por algum motivo, e como você falou, uma probabilidade pequena de ocorrer, porque politicamente isso não é tão simples, né, de fazer, mesmo assim a região tem essas características que dificilmente também isso vai impactar de forma significativa em termos de elevar a taxa de vacância, por exemplo. Né? Só comentando, Thiago, esse ponto que você falou, só para vocês, acho que, por exemplo, a Netshoes, o hub dela, o Brasil, está localizado lá no nosso condomínio. E o Privalha também, a operação dele, Brasil, está localizada ali em Extrema. Né? Até a gente fala sobre, um pouco já aqui falando de e-commerce, né? Tem que estar sempre perto da cidade, né? O famoso last mile, última milha. Também, mas você também tem casos onde as empresas de e-commerce decidem instalar a sua unidade de distribuição numa determinada região que ela possa acessar todos os eixos e os principais clientes dela, né? Onde ela quer acessar, quais são as regiões que ela quer acessar. Então, ali ele está num ponto estratégico. Então, tanto o Privalha como o Netshoes escolheram ali para ser o principal hub deles, Brasil. Tá? Acho que isso é um ponto interessante também. Lá, já que você falou no assunto, já é a próxima pergunta do e-commerce, né? Até eu também acabei de escrever um artigo que vai ser futuramente publicado na revista Buildings sobre a questão logística, essa tese, né, do e-commerce, porque você tem vários segmentos de fundos imobiliários hoje que é o contrário, né? Tem algumas teses que circulam, até o Leandro escreveu um artigo que também já foi publicado no nosso blog, sobre o impacto de e-commerce nos shopping centers, que comprova ali que isso, no caso brasileiro, não é tão verdadeiro como no caso norte-americano. Tem as questões das agências bancárias, se fala, né, da redução das agências, que poderiam impactar fundos importantes no mercado, ou coworking, outras questões que podem até impactar nas bases corporativas. E o setor logístico é o contrário, né? Quer dizer, o crescimento do e-commerce é um fator de sucesso para o crescimento logístico, né? Então, e vocês têm, eu gostaria que você falasse um pouco dessa tese, de repente citando números, né, do e-commerce, crescimento no Brasil, ou como isso tem um peso maior lá fora, que isso, de repente, nos próximos anos possa ainda aumentar no Brasil. E até porque você tem empresas conhecidas, como você já falou, né, Netshoes, Privalha, tem a Pet Love também, né, que tem um peso importante dentro da receita total do fundo, né? Bom, vamos lá. Acho que é importante falar sobre a estratégia do fundo, né? E a gente pode
entrar um pouco mais a fundo nessa questão do e-commerce, né? A gente quer, no fundo, a gente tem basicamente 5 pilares, Thiago, tá? A gente quer ter exposição a e-commerce, tá? A gente entende que é uma tendência aí que veio para ficar, um momento circular, né? Você já tem hoje números lá fora, que a penetração de e-commerce já chega em 2 dígitos, no Brasil ainda em torno de 4, 5% do consumo, né? do varejo, né? Então, acho que a gente entende que ainda tem muito a crescer o e-commerce, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E como você mencionou, o setor logístico, acho que isso é um vento a favor para a logística, né? Apesar também que, como foi mencionado pelo Leandro, os shoppings não vão acabar, pelo contrário, não, os shoppings vão continuar existindo, principalmente no Brasil, né? Estão se reinventando, né? Então, como eu estava dizendo, a gente tem 5 pilares. Um deles é ter exposição ao e-commerce, tá? Como é que a gente quer ter isso? A gente quer ter ativos que não, ou tenham já locatários que praticam atividade de e-commerce, que a gente já, por exemplo, você citou bem, Netshoes, Pet Love, que eles estão dentro do Fernão Dias e Business Park. A Privalha está num condomínio tomado todo por ela, 100% ocupado por ela, mas é um condomínio logístico, tá? Ou ativos que possam receber esse tipo de locatário, tá? E quais são esses ativos? São ativos com localizações estratégicas, de preferência condomínios logísticos, modulares, flexíveis, que você possa atender de diferentes tipos de tamanho, tá? De demanda de locatários, tá? Então, assim, esse é um dos pilares que a gente quer ter, tá? O segundo pilar que a gente quer ter a gente vai dar preferência para condomínios logísticos, tá? Versus eu ter um ativo isolado. Tá? Quando eu digo um ativo isolado, um monousuário, num galpão que foi especificamente construído só para ele naquela região. Tá? A gente sempre olha, acho que o caso do Privalha é muito bom, né? É um exemplo muito bom de se dizer, porque ele ocupa 100% daquele galpão, mas aquele é um condomínio logístico. Se um dia a Privalha decidir diminuir ou sair daquele imóvel, a gente consegue recolocar aquele ativo, um módulo, 2, ou parte daquele imóvel no mercado. Tá? O terceiro pilar que a gente quer ter, que a gente olha no fundo, é parcerias com players estratégicos. O que é isso? A gente pode comprar participações em condomínios logísticos, né, que tenham vendedores que são do mercado. Exemplo, a gente comprou no início, lá ano passado, na 476, 39% do Fernão Dias Business Park, que o proprietário era a Fuwood Empreendimentos, que é uma desenvolvedora de galpões logísticos. Ela já desenvolveu mais de 600 mil metros, possui grande experiência nesse setor. Ela opera os galpões que ela desenvolve, né, tanto na questão de trazer locatários para alocar os imóveis, o dia a dia do galpão, né? Eu comparo como se fosse o administrador do shopping, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente quer ter parceria com esses players, onde a gente, mesmo que a gente tenha 100% do condomínio, a gente, no caso do Fernão Dias, por exemplo, a Fuwood continua fazendo o property management, tá? Que é a gestão ali do condomínio. Tá? O quarto pilar que a gente olha é a questão do tipo de contrato. A gente quer ter um balanceamento entre contrato atípico e típico. Tá? Mesmo olhando os contratos atípicos, a gente olha sempre para o imóvel. Tá? Acho que é um assunto que a gente vai acabar falando aqui. E no contrato típico também, a gente olha o imóvel, olha o nível de aluguel que ele está em relação ao mercado, tá? Se ele está muito acima ou muito abaixo. E, por fim, a questão, obviamente, é localizações estratégicas, né? Os principais mercados. Tá? E aí, respondendo a sua pergunta de e-commerce, né? O que com relação ao VILG, a gente quer ter exposição ao e-commerce, mas a gente também vai ter outros tipos de locatário. Tá? A gente não vai ser só ter o e-commerce na nossa carteira. Obviamente, quando eu falo que ele é um dos pilares, não necessariamente tem que ter todos esses pilares para a gente tomar a decisão de comprar um ativo. A gente olha, é mais que um guidance para a gente olhar qual aquisição que a gente vai fazer. Se tem um desses pilares, já faz com que a gente olhe aquela oportunidade. Tá?
E até para a gente entender essa questão de e-commerce, também localização, então, por exemplo, se eu comprar hoje eu acredito não sou técnico no assunto, mas um galpão e alugado, por exemplo, a Netshoes é bem diferente de um galpão que é alocado, por exemplo, uma indústria que vai lá estocar peça, ou mesmo para uma indústria de alimentos, né? Enfim, existe toda uma adaptação, né? Porque lá eu comprei um produto Netshoes, quer dizer, aquele produto sai lá do galpão, você tem alguma esteira, enfim, alguma adaptação, e quanto tempo que, por exemplo, um produto, algum consumidor de São Paulo, capital, por exemplo, comprou um produto, quanto tempo que ele demora para chegar, ser entregue nessa localização aí de externo? Bom, vamos lá. Então, primeiramente, quando a gente olha um galpão para e-commerce, né, você tem que ter basicamente um galpão que ele tenha, como eu falei, flexibilidade para atender essas empresas. Uma empresa de e-commerce, basicamente, ela vai ter uma organização dos pallets dela e das ruas que a gente chama dentro de um galpão, né, tem que ser muito ágil. Por quê? Como você mencionou, o cliente, quando compra um produto, e hoje em dia a gente já está se falando, o cliente hoje ele paga mais caro para receber o produto mais rápido. Né? Não é só, eu vou comprar esse produto, não olho só o preço, eu olho também quanto tempo eu recebo esse produto. Então, essas empresas hoje, elas, quando vão olhar um galpão para alocar, elas olham as características desse galpão, qual a cubagem que eles conseguem colocar dentro desse galpão, né? Como é que eu consigo arrumar de forma que a minha entrega vai sair o mais rápido possível deste galpão. Então, acho que um exemplo legal aqui de falar, por exemplo, o Netshoes, que está localizado no Fernão Dias Business Park em Extrema, eles fizeram um investimento muito grande em toda a parte de automação de esteiras para que eles possam coletar os produtos nas estantes. Tá? Se você, por exemplo, fizer um pedido na Netshoes, dependendo do horário que você fizer, você consegue até receber no mesmo dia. Porque, como eu falei, Extrema está a 100 quilômetros de São Paulo. Então, o caminhão sai lá do Fernão Dias Business Park e vai entregar já parcelado aqui, já no destino final. Tá? Então, esse tipo de organização dentro do galpão, Thiago, é muito importante. Né? A Netshoes, por exemplo, ela fez um mezanino, onde ela bota todos os produtos nesse mezanino, né? E as esteiras elas saem lá de cima desse mezanino e vão direto para os caminhões. Tá? Então, em relação a quais são as características que um galpão tem que ter, basicamente, ele tem que ter um layout que atenda, como eu falei, flexível, que possa atender esse tipo de operação. Tá? Ele não é muito diferente, assim, você tem lá as características padrões, 12 metros de pé direito, a carga do piso, né, entre 5 a 6 toneladas, mas se você for olhar no detalhe, né, quantas ruas você consegue colocar, quantos pallets você consegue colocar, isso pode fazer muita diferença na hora da tomada de decisão de um locatário para ir ou não para o seu galpão. Entendeu? Bom, e a gente tem outras opções no mercado hoje, né, de fundos de logística, multiativos. Então, dentro das características que você falou, o que o VILG-11 tem de diferenciado dos seus pares de mercado? Porque o investidor hoje ele quer montar o seu portfólio, ele quer ter um fundo de logística e até quer ter mais do que um fundo de logística, né? Então, tudo que você falou, o que você vê o VILG-11, o diferencial dele dentro dos seus pares? Então, como eu mencionei as estratégias, né, eu acho que a gente tem alguns diferenciais. Assim, você tem vários fundos no mercado, alguns são focados basicamente em contratos atípicos, né, onde você tem contratos de longo prazo, sem direito a revisional, né, outros têm, como o VILG, tem contratos atípicos e contrato típico. No caso do VILG, eu acho que um diferencial como eu mencionei, a gente quer ter um balanceamento desse tipo de contrato, tá? A gente quer ter contratos
típico em regiões que a gente entende, onde você possa ter uma apreciação do aluguel, tá? E também contratos atípicos em regiões que a gente entende que não olha só para o locatário, a gente tem que olhar para aquela região e entender que aquela região faz sentido logisticamente, tá? E, de preferência, você ter locatários dentro de condomínios, por exemplo, mesmo sendo contrato atípico. Eu tenho Netshoes dentro do condomínio Fernão Dias Business Park. Ou seja, se a Netshoes sai um dia, eu consigo colocar os módulos que ela está ocupando, que são 4, no mercado. Então, a gente olha muito o ativo, ou real estate, né? Eu não olho só para o contrato. Vou comprar um contrato atípico de 12 anos de uma empresa de um rating AAA no Nordeste do Brasil. Tudo bem, mas eu tenho que olhar o ativo. Esses 12 anos se passam, o que eu faço depois, né? Então, acho que isso é um diferencial que a gente olha muito para o ativo imobiliário, tá? Acho que a segunda diferença é a questão que eu falei. A gente quer ter parcerias com players estratégicos. A gente não necessariamente compra 100% de um imóvel, a gente pode comprar a participação de um imóvel, tá? Então, com isso, a gente acaba tendo uma sinergia no dia a dia com esses players, porque não só no dia a dia, mas também você acaba gerando novas oportunidades, porque esses players que a gente está falando, eles são desenvolvedores. Então, hoje, eles estão vendendo um imóvel para justamente reciclar capital para fazer novos desenvolvimentos, né? Novos desenvolvimentos. Isso acaba gerando um deal flow muito grande, né? A gente acaba tendo acesso a várias oportunidades através desses parceiros, tá? E como eu mencionei, a questão do e-commerce. A gente entende que o e-commerce não vai ser só focado em e-commerce, a gente entende que o e-commerce é hoje uma tendência global. Acho que não é um caminho sem volta, ainda tem muito que crescer. Quando você pensa em China, Estados Unidos, a penetração do e-commerce é muito alta comparado ao Brasil, e o setor logístico já está sendo influenciado por isso, que é muito novo, é muito recente. As pessoas perguntam, como é que vai ser o galpão de última milha? Daqui a pouco você vai ter galpão que vai ser um prédio dentro da cidade, né? Talvez o self-storage já está atendendo o e-commerce, né? Que era para ser self-storage. Vou até além, você pode ter lojas, lá fora já se fala muito nisso, e aqui também, né, já está acontecendo, de lojas que tem uma área, lojas como uma Renner, uma Magazine, que estão dentro da cidade, elas têm uma área de estoque. E aqui não deixa de ser um galpão que o cliente pode pegar lá, fazer aquilo que chama de pick-up location, pegar a mercadoria na própria loja, ou a mercadoria sair daquela loja para entregar no destino final na casa do cliente. Então, esse mercado de e-commerce / last mile, última milha, vai mudar muito ainda. Ainda está, vamos dizer assim, então, acho que é só o começo ainda desse mercado. Essa é uma pergunta que eu te fazer lá. Então, existe a possibilidade, no futuro, os fundos, né, o Wilg e outros fundos de logística adquirirem esse tipo de galpão, entre aspas, que seriam imóveis menores, mas muito próximos das cidades, que trariam uma dinâmica maior para essas entregas, essa logística necessária para o e-commerce? Eu acredito que sim. A gente está olhando oportunidades nesse sentido. Obviamente, não são... quando você olha uma oportunidade dentro da cidade, não é trivial, porque geralmente são galpões mais antigos, que você tem que fazer um retrofit, né, para fazer uma adaptação, né? Aí você olha também o preço, acaba que a conta é difícil de fechar, porque você está dentro da cidade, então o preço é mais caro, o IPTU é mais caro, você tem que cobrar um aluguel mais caro, então a equação não é simples. Mas eu acho que existem oportunidades nesse sentido, a gente está olhando, e com certeza isso acho que é uma tendência. No futuro você vai ter, acho que, vários tipos de galpões dentro da cidade, podendo ser até um prédio de 2, 3. No Japão já existe galpão com 3 andares, né? Acho que a Prologis que já construiu. Mas, de novo, o e-commerce também não vai ser só alimentado por galpões dentro da cidade. Como eu falei, você tem, às vezes, a empresa, ela decide estar em hubs estratégicos, que é o caso, como eu citei, Privalha e Netshoes, em regiões que você possa atender o Brasil inteiro, né? Então, não faz diferença você estar muito perto de São Paulo, você pode estar numa região perto de São Paulo, mas que tem que atender também as outras regiões, né?
Certo. E você também tocou num assunto, acho que vai até além, né, do setor de logística, acho que você deu um exemplo perfeito, e muitas vezes, que é também, às vezes, uma preocupação que o investidor ele não tem, mas que é um risco que está muitas vezes oculto, né? Que é a ideia, por exemplo, você ter lá, no nosso caso aqui, de repente, um galpão, como você falou, tem um contrato atípico, o locatário é uma grande empresa, com uma marca conhecida, né, pelo público em geral, quer dizer, uma análise de crédito perfeita, e é um contrato atípico de 10 anos, mas em algum momento esse contrato ele termina. Né? Então, muitas vezes o investidor está comprando a qualidade do locatário ou está comprando uma situação financeira ali embutida no contrato. Uhum. É a preocupação da questão do imóvel em si, né? Principalmente a questão da localização. Então, isso o investidor pode ficar tranquilo nesse sentido que o VIG11 ele não vai adquirir, não vai adotar essa estratégia nesse sentido de repente comprar um imóvel que ele está basicamente ancorado no contrato, na qualidade de crédito do locatário, só que no momento que esse contrato finalizar, vocês visualizam que, por exemplo, o imóvel que tem pouca liquidez, ou está numa região que pode sofrer um risco maior de vacância, enfim, quer dizer, é um imóvel que dificilmente pode ser adaptado para outros tipos de locatário, então o fundo ele vai adotar essa estratégia que você está falando, né? Bom, acho que esse ponto é muito importante, Thiago. A gente sempre olha, a gente nunca pode esquecer, a gente está fazendo a gestão de um fundo imobiliário, né? A gente tem que olhar para o imóvel, acho que antes de tudo. Eu vim, como eu te falei, de construção e eu lembro muito bem, quando você vai comprar um terreno, assim, aquela localização, localização, localização. Né? E depois a gente chama de timing, né? Você entrar no momento certo. Né? Acho que a gente não pode esquecer dessa regra do mercado imobiliário. Essa é a primeira coisa. Obviamente, quando existem muitas oportunidades de bons contratos, né? Contratos longos, contrato atípico, né? De bons locatários, né? Que você olha e fala assim, nossa, aqui 15 anos de contrato, lá numa região que não tem muita liquidez, mas por 15 anos é muito tempo, não tem como, a multa é todo saldo remanescente, né? A gente obviamente recebe esse tipo de oportunidade, a gente analisa, mas a gente nunca deixa de olhar o imóvel. Por quê? Como você mencionou, eu tenho que trabalhar com um cenário de se um dia esse locatário sair desse imóvel. O que eu vou fazer? Como é que eu consigo, seja vender o imóvel ou recolocar esse ativo no mercado e atrair outros locatários? E é isso, a gente acaba mensurando qual é o preço. Isso acaba impactando na hora de tomar a decisão e o preço que eu vou pagar. Porque por mais que exista um contrato que está com um aluguel, seja igual de mercado ou até acima de mercado, lá na frente eu tenho que fazer um fluxo de caixa onde eu jogue este aluguel a preço de mercado e faça toda a análise do valuation, né, descontar esse fluxo para qual o preço justo desse ativo hoje, né, qual a taxa de retorno que eu vou ter, já considerando qual é o aluguel que eu considero lá na frente justo. Tá? Então a gente olha muito isso. Eu acho que é muito importante para o cotista ter em mente, às vezes você vê alguma aquisição que o fundo comprou um imóvel, mas está um cap rate abaixo, está baixo esse cap rate, né? Às vezes você pode comprar um ativo bem localizado, num cap rate que está mais comprimido, só que em compensação aquele aluguel está abaixo do mercado, né? Você vai fazer um trabalho de gestão naquele ativo e você vai melhorar o retorno daquele ativo. Também tem essa outra opção, entendeu? Então, de novo, sempre olhando para o ativo. Isso acho que é fundamental. A gente sempre olha, mesmo que tenha um locatário, seja ele com rating AAA ou não, às vezes a gente sempre vai olhar o ativo. Interessante, não que seja um negócio ruim, né, esse cenário que a gente colocou aqui, né? De repente, a localização não é tão boa, não é tão versátil, não tem tanta liquidez, mas tudo depende do qual retorno que esse ativo vai trazer. Então, o investidor tem que ficar ciente dessa característica, desses riscos, e que ele tem que receber, então, um prêmio por isso, né? Então, o retorno, né, que ele vai receber lá na ponta depois dos dividendos tem que ser maior do que ativos, por exemplo, que vocês adquiriram agora para o fundo, né?
Exatamente, exatamente. A gente sempre olha são inúmeras variáveis, obviamente, mas essa questão do ativo versus quanto é que vai ser o preço lá na frente, você vai ter que bater um prêmio para você entrar em determinada região. Isso acho que é condição para a gente olhar, entendeu? A gente fala muito de imóveis classe A, AAA, em lajes corporativas, é um pouco mais intuitivo as características que o imóvel tem que ter, dessa forma, independente qual é a classificação, de que consultoria. Então, quais são as características técnicas que determinam uma classificação A, por exemplo, de um galpão logístico industrial? Bom, basicamente você tem que olhar a carga de piso, quanto que aquele piso aguenta de carga, né? Em média, a gente fala acima de 5 toneladas, tá? Entre 5 e 6 toneladas por metro quadrado. O pé direito do galpão, então, o padrão classe A é 12 metros para cima. A gente olha toda a parte de instalações do galpão, ou seja, refeitório, pátio de manobras para as carretas que, quando chegam no galpão, tem que ficar esperando, às vezes, para entrar dentro do condomínio. Tá? Estacionamento de carros para as pessoas que trabalham no condomínio. Né? Como é que é a portaria, o nível de segurança, se é blindada, se não é blindada, toda a parte de instalações elétricas, como é que chega a energia em média, em alta tensão. Tudo isso faz parte de um padrão classe A. Né? A gente olha para comprar um padrão classe A. Então, essas são as principais, vamos dizer assim, características. Aí você tem também, pode ter cross-dock, né? Quando você tem docas na frente, nos fundos, né? Isso pode ser também uma outra característica que ajuda também. Então, um galpão que é classificado como classe A, ele teria uma versatilidade maior, por exemplo, quando existe uma troca de locatário de segmentos totalmente diferentes, quer dizer, o investimento para essa adaptação tende a ser menor, nesse caso? Sim, porque você vai ter, geralmente, num galpão desse você tem sprinkler, né, na questão de para incêndio, você tem, como eu mencionei, o pé direito, a carga de piso, você já consegue atender uma gama maior de locatários, né? Então, hoje o padrão classe A é esse, 5 a 6 toneladas de metro quadrado, de carga de piso por metro quadrado, pé direito de 12 metros, portaria blindada, pátio de manobra de caminhão, estacionamento. Isso são as características. E eficiência do galpão também, né? Que na verdade, é a área de estoque que você tem lá para você, toda a parte de pallet, né, em relação à área total locada. Né? A gente fala, geralmente, um galpão acima de 85% de eficiência é uma boa eficiência. Certo. E, Ilan, então, a gente estava comentando aqui que existe outros fundos do mercado, o mercado de fundos imobiliários está crescendo, de repente pode surgir aí um novo fundo, ou os fundos que estão no mercado estão aí fazendo novas ofertas. Quer dizer, não existe uma competição, uma concorrência por esses ativos que a gente está comentando aqui, de bem localizados, de qualidade, bom padrão construtivo. Qual que seria a tendência natural, de repente, para ter mais opções para esse mercado crescer via build-to-suit, ou incorporação de condomínios logísticos? Quer dizer, como é que você enxerga esse cenário aí? Bom, vamos lá, Thiago. Assim, obviamente, existe uma competição, como qualquer mercado, né? Eu acho que nessa hora faz a diferença as grandes casas e todo o networking e o acesso às oportunidades que essas casas têm. Acho que a gente acho que aqui na 20 a gente tem um acesso muito grande às oportunidades em todos os setores aqui imobiliários. Então, eu diria que dificilmente a gente não está olhando um deal que está no mercado. Tá? E com relação à competição e que a gente enxerga, eu acho que você tem hoje oportunidades em relação à BTS, por exemplo. Eu acho que um caminho que vai acabar acontecendo, porque como o mercado está começando já a aquecer de novo, né, você já começa a ver que os desenvolvedores de galpões, eles vão ao mercado já comprando terreno, já estavam com terreno comprado e já começam a desenvolver novos projetos. Né?
E com isso isso é um ciclo, né? Um ciclo de crescimento, o desenvolvedor vai para a rua, começa a desenvolver e gerando novas oportunidades para os fundos imobiliários que querem, uma vez que esses galpões estejam construídos e locados, adquirir esses projetos. E aí você vai reciclando o capital do desenvolvedor para fazer novos projetos, se o mercado continuar crescendo, obviamente, né? Acho que algumas oportunidades hoje que eu estou vendo existem BTS, né, os build-to-suits que estão aparecendo, já no estágio anterior à sua conclusão, né? Você consegue, às vezes, pegar um BTS que já está num estágio avançado de obra. Vou dar um exemplo. O Privalha, quando a gente opcionou ano passado, ele estava em construção ainda. Só que a gente opcionou ele já condicionado a ele ficar pronto, né? Então, a gente meio que correu esse risco ainda da obra atrasar ou não, né? Por isso que é importante você olhar com quem que você está adquirindo, de quem você está adquirindo esse imóvel, quem é a construtora, quem é o parceiro que está desenvolvendo esse imóvel. Isso é muito importante. No caso do Privalha, foi a Fullwood, então a gente tinha muita confiança que ia dar tudo certo, e foi entregue no prazo a obra, tá? Então, você consegue, acaba obtendo oportunidades nesse sentido, às vezes com cap rate melhor, né, porque você está conseguindo antecipar. Eu acho que é uma tendência hoje, eu já estou vendo no mercado, claramente, esse cenário que o mercado já está projetando, os desenvolvedores já irem agora em busca de novos projetos, e com isso impulsionando o mercado de condomínios logísticos, de build-to-suit, né, e atraindo novas oportunidades para os gestores de fundo imobiliário, né? Interessante. Aí tem uma outra característica, pelo menos do lado da oferta, vamos dizer assim, a oferta não é tão inelástica como por exemplo, o shopping, a loja corporativa. Quer dizer, um galpão logístico também tem, a partir do momento que aumenta a demanda, os compradores, eles levantam um galpão muito mais rápido do que um shopping, um prédio, né, um edifício comercial. E me corrija se estiver errado, mas também esses riscos, se você está lá comprando, incorporando, esses riscos de interrupção de obra são menores do que shopping ou edifício que estão localizados na regiões tão centrais das cidades, não é? É exatamente isso. O setor logístico, o desenvolvedor, ele consegue tomar uma decisão muito mais rápido e, como você mencionou, o ciclo de desenvolvimento é mais curto. Então, ele consegue mensurar, vamos dizer assim, o timing para entrar ou não entrar no mercado, né? Isso até, se você perceber, você olhando até a volatilidade dos fundos imobiliários de logística, teoricamente, deveria ser menor do que os outros setores, porque você consegue controlar mais a oferta, né? No escritório, você tomou a decisão, comprou um terreno e você botou o trator na obra já para começar seu desenvolvimento, você está falando aí no mínimo 2 anos de obra. Se for um prédio, né, uma torre corporativa, então 2 a 3 anos pode até ser, né? Então meio que você olhar hoje o mercado e falar, você faz uma premissa, daqui a 2 anos, né, o mercado pode estar diferente, né? Então, já no setor logístico você consegue meio que já dosar isso melhor, porque 8 a 12 meses você consegue já ter e às vezes já sai pré-alocado até, né? Então, outro que eu vi, que é claro que você vê hoje, ano passado, nos últimos 2 anos, enxugou-se bastante a questão de novos produtos, de novos projetos no mercado, né? Todo mundo segurou por causa da crise, e agora, claramente, você já está vendo todo mundo já aí de novo tirando os projetos das gavetas, né? Começar a desenvolver, dado a projeção de mercado que está sendo feita. Bom, interessante, Lan. E fazendo uma pergunta aqui, um pouco mais do lado econômico, vamos dizer assim, né? Então, existe também uma tese de crescimento que a economia brasileira só vai crescer de forma sustentável se a gente começar a aumentar a taxa de investimento, infraestrutura. Você acha que isso, não digo no curto prazo, né, mas no médio prazo já isso pode melhorar até a situação do setor de logística,
no sentido de ter mais galpões com características positivas, dado que, por exemplo, vai ter uma melhoria considerável das rodovias no Brasil, com esse investimento maior em infraestrutura? Com certeza, Thiago. Assim, acaba que a infraestrutura, assim, a gente tem uma carência muito grande de infraestrutura no Brasil, né? Uma deficiência, né? Se você compara a malha rodoviária Brasil versus Estados Unidos, vamos dizer assim, é infinitamente menor, né? Além disso, você tem aqui, se você considerar, se forem exploradas as hidrovias, as próprias ferrovias, né? Você acaba tendo você pode ter uma característica intermodal, vamos dizer assim, muito forte com o crescimento da infraestrutura, né? Então, assim, às vezes você pega um galpão ou condomínios que você tem locatários que fazem toda a parte, que ele tem que ter acesso ao porto, ele tem que ter acesso ao cliente dele, né, que vem a matéria-prima, chega para ele. Então, assim, tudo isso, o crescimento da infraestrutura, as rodovias melhorando, apesar que, assim, hoje a gente tem boas rodovias no Brasil, né? Você pega no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, existem boas rodovias, mas ainda pode crescer muito mais, né? A gente tem uma região, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem uma região que você olha um terreno que, se for feito, às vezes, um diferencial de um trevo ou um retorno que você faça, que aquela prefeitura decidir fazer naquela região, pode impactar totalmente aquele cluster, porque você já começa, ele não precisa mais ir a tantos quilômetros a mais para retornar para uma outra região que ele queira ir. Então, não pegaram ou evitaram um pedágio, vamos dizer assim, né? Então, assim, tanto no micro como no macro, isso impacta bastante. E foi exatamente isso que imaginei, né? Porque se você começar a ter investimento maior em infraestrutura, principalmente em rodovias, até com essa ideia das parcerias público-privadas, né? Como você falou, de repente uma rodovia que não é duplicada passa a ser duplicada, ou lá já é duplicada, mas, como você falou, aquela, enfim, reforma vai ter outros tipos de acesso. Quer dizer, você tem vários terrenos que não eram atrativos, que depois daquela duplicação, por exemplo, aumentaria muito a oferta de terrenos que poderiam ter galpões ali bem localizados, enfim, com todos esses acessos, né? Então, acho que isso não é uma tese que de repente pode acontecer, é outro fator positivo aí de médio e longo prazo, né? Eu acredito que sim. Como eu mencionei, você pega, por exemplo, a gente está vendo algumas oportunidades, você vê de intermodal, né? Onde você tem o Business Park, né? O condomínio, passa uma linha ferroviária, então você tem diferentes tipos de locatários e diferentes tipos de cargas que entram e saem desse condomínio, né? Seja por trem, seja por caminhão, poderia ser por hidrovia, né? Se a gente tivesse hoje a quantidade de rios que a gente tem no Brasil, né? Que não são utilizados, né? Então, assim, acho que isso pode impactar e mudar drasticamente o mercado, né? É interessante, até fazendo um contraponto aqui negativo, né, nessa questão, tipo, eu conheço algumas cidades aqui de Santa Catarina que tinham ruas importantes de comércio, né, que mudou o plano diretor e, não, agora vai passar aqui um canal de ônibus aqui exclusivo e não pode mais estacionar, uma rua inteira de quilômetros, o comércio acabou. Quer dizer, teve que mudar totalmente, está virando praticamente só residencial, né? Então, eu vejo como, às vezes, uma mudança, né, essa questão de rua, avenida, enfim, rodovia, pode trazer um benefício ou pode até matar uma região que tinha uma vocação ali comercial, né? Com certeza. Como você deu um exemplo, o contrário, você pode ter uma rua também que já passa carro e aí proíbe a passagem de carro, só pode pedestre, aí vira uma rua propícia a varejo, né? Acaba virando um centro de comércio, né? Então, tudo isso impacta, não é uma coisa com as estradas, né? Você tem regiões, se você faz novas estradas, você consegue acessar outras regiões, você acaba criando novos clusters, né? Como foi em torno de São Paulo, né? Ao longo da história, né? E acho que a gente acabou não falando, né, do imóvel Jundiaí, né? Você poderia
fazer, a gente está já na parte final, mas de repente poderia falar rapidamente do imóvel de Jundiaí? Com certeza, né? Como eu mencionei, então, a gente, na segunda emissão do fundo agora, que foi a 400, o IPO do fundo, a gente adquiriu o restante do Fernão Dias, né, 61%, e a gente adquiriu uma participação de 43% de 3 módulos no Jundiaí Business Park. É um condomínio que está no Distrito Industrial de Jundiaí, né, que é uma região muito próxima a São Paulo. Eu diria que ele está na Faria Lima com a JK, se a gente comparar com o escritório, ele está em frente a Bandeirantes e tem acesso também pela Anhanguera, então está muito bem localizado. Acho que uma coisa importante que a gente olha também, Thiago, que a gente gosta que você conseguir ver o ativo da estrada, né? Você consegue ver o galpão da estrada, tem um diferencial, né? Parece besteira, mas não é. Assim, os locatários eles passam e conseguem ver o teu imóvel, né? Então, o Foxconn, por exemplo, ele está assim, em frente a Bandeirantes, você consegue visualizar o ativo. É um condomínio logístico, tá? Ele tem 7 módulos, está ocupado pela Foxconn já há 10 anos, foi renovado o contrato de locação ano passado, então tem mais 5 anos, né? Na verdade, agora 4 anos, e é um condomínio padrão classe A. Acho que aqui reforço o que eu mencionei anteriormente. Por mais que tenha um monousuário, a gente olha o que pode acontecer com aquele ativo no futuro. Então, é um condomínio logístico, numa localização que a gente considera premium, padrão classe A, 12 metros pé direito, 5 toneladas por metro quadrado. A gente tem a gestão lá do nosso parceiro estratégico, que é a Fullwood, que toma conta do condomínio para a gente. E a operação da Foxconn lá é para atender, ela recebe os produtos, a matéria-prima dela de Viracopos, né, e ela está próxima a São Paulo. Então, ali eles produzem, tem clientes como Dell, a Apple, PlayStation, Nintendo, e eles produzem algumas peças lá e a logística sai de lá também. Então, toda a questão de segurança também lá é muito forte, é muito bem feita. É um ativo que a gente gosta bastante também. Então, Renan, a gente está chegando aqui na parte final da entrevista. Então, eu gostaria agora que você fizesse, então, as suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Bom, primeiramente, agradecer de novo pelo convite, Thiago. Fico à disposição, é sempre um prazer falar com vocês do Clube FI. A gente acompanha bastante aí os blogs, a gente sabe que a comunidade aí do Clube FI é bastante presente no dia a dia aí. E falar que acho que é muito importante esse contato para a gente também, o gestor, poder passar, explicar sobre o fundo, como é que é a estratégia, o dia a dia da nossa operação aqui, da gestão. Acho que é muito importante para que o cotista conheça mais a respeito do fundo e do mercado como um todo, poder tirar dúvidas. Acho que essa transparência, acho que a indústria mudou muito nos últimos anos. A gente vem fazendo um trabalho aqui na Vinci, essa questão da plataforma de relação com investidores, tentando ser o mais transparente possível, né, com os relatórios, com os calls de resultado, com o site dos fundos, né, e estando presente nos principais eventos, né, aí da indústria. Acho que a gente está tentando ser... acho que isso é muito importante para todas as casas, para o mercado como um todo, né. Então, tá certo, Ilan. Então, a gente também agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa, né? Então, a gente já participou. Espero voltar. Participou aqui, o Rodrigo já é a terceira vez, então espero que a gente possa conversar logo mais, enfim, com novidades. Logística é um assunto extremamente interessante. Então, um grande abraço para você. Então, até a próxima oportunidade. Obrigado, Thiago. Um abraço. Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima entrevista.